Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos, hoje com a lição de número 26, que tem como título A Igreja do Senhor, de volta aos primórdios, o canto da reforma. A reforma protestante, ela se deu no século XVI, mudando completamente a maneira de se enxergar o Evangelho, a maneira de se enxergar Deus. A reforma ela começou com Martim Lutero, com o intuito de reformar a igreja e não de romper com a igreja. Ele provocou a igreja de todos os tempos, marcando assim a história do cristianismo. Então o cristianismo ele foi marcado com essa grande reforma de Martim Lutero e de outros também reformadores. Uma das questões que incomodava bastante aos reformadores era justamente a questão das celebrações. As celebrações, o sacerdote ele ficava de costas para o povo e ele fazia suas celebrações em latim. Então havia um certo distanciamento do povo com Deus. Ele se mantinha distante, o sacerdote se separava, ele ficava ali distanciado do povo, é como se o povo estivesse distanciado de Deus, porque eles não tinham aquele contato diretamente com o sacerdote enquanto ele pregava, enquanto ele fazia a leitura da palavra. Então, esse distanciamento incomodava bastante aqueles reformadores. E outra coisa muito interessante também é que os hinos cantados na época eram os hinos gregorianos, né? Que eles foram trazidos para a igreja através de Gregório, por isso o nome é gregoriano. Porém, esses cantos eles eram feitos da seguinte maneira: por um grupo seleto do clero, eles selecionavam alguns do clero para poder cantar aqueles hinos, e esses hinos eram todos cantados no latim. Então, como nós vimos na lição anterior, né? Que inclusive o nome da lição vou pegar aqui para os irmãos. Uma igreja que passou de cantora a ouvinte dos cânticos. Então, a igreja lá no princípio, ela era uma igreja que cantava, ela uma igreja que participava das celebrações. De repente, ela passou a ser uma igreja que apenas ouvia. Não era mais uma igreja cantora, era apenas uma igreja que ouvia. E esse ouvir, nem sempre, a gente pode dizer até que era o escutar, porque eles apenas escutavam as vozes que estavam cantando, as vozes que estavam falando, mas eles não entendiam nada, porque era em latim. Uma outra pessoa ali que estaria, então, entendendo. Então, esse distanciamento do povo, né, ao participar de uma celebração, de um culto, né? Então, isso incomodava bastante aqueles reformadores. E nós vamos ver aqui no primeiro tópico da nossa lição, é o posicionamento radical. Nós tivemos aqui alguns, nós vamos citar aqui, né, alguns reformadores que foram bem radicais em seus conceitos, em suas ideias. E esse radicalismo deles não quer dizer que eles eram errados, que eles eram negligentes ou alguma coisa assim. Eles eram tão zelosos, mas tão zelosos com a palavra, que eles acabavam errando. E me faz lembrar até do apóstolo Paulo, né? Que o apóstolo Paulo, ele também era muito zeloso. Ele era muito zeloso com suas obrigações, com sua crença. Então, de tão zeloso que ele era, ele achava que estava certo em perseguir os cristãos. E, na verdade, não estava. E alguns reformadores também foram assim.
eles eram tão zelosos, mas tão zelosos, que acabaram prejudicando, acabaram errando em alguns pontos. E um deles foi o João Calvino. O João Calvino, ele era um teólogo francês cristão. E ele, em sua tese lá, ele disse que não concordava com outros tipos de cânticos na igreja. Ele achava que na igreja só poderia ser resgatado os hinos, que somente os hinos deveriam ser cantados na igreja. Qualquer outro tipo de cântico na igreja seria profano. Então, na opinião dele, somente os hinos, os salmos, somente os salmos, né? Eu disse hinos, somente os salmos poderiam ser cantados na igreja. Qualquer outro tipo de música seria, então, profana. Então, observe que ele cometeu um grande erro, né? Querendo, com seu zelo, com seu excesso de zelo, ele cometeu um grande erro, porque ele estava ali deixando de observar as Escrituras. E ele era um conhecedor das Escrituras, mas estava ali deixando de observar alguns textos, né? Como, por exemplo, é o nosso texto básico dessa nossa lição, que se encontra em Colossenses 3, dos versos de 15 a 17. E a paz de Deus, para o qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, João Calvino, sendo um conhecedor, um teólogo, um conhecedor da palavra de Deus, ele deixou de observar algumas partes. Na Bíblia está dizendo que nós devemos louvar a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Bom, mas não era somente ele o radical. Nós tivemos também um outro reformador muito radical, que foi o suíço Zwinglio. Zwinglio, ele ainda foi mais radical do que o João Calvino. Por quê? Porque João Calvino aceitava que fosse cantado os salmos. Já Zwinglio, não. Ele dizia que nenhuma música poderia ser executada na igreja, que nos cultos deveria ter apenas a palavra lida, a palavra da pregação e também as orações. Não poderia ter música. E olha que a arte já estava começando a entrar nas igrejas, mas ele não aceitava de maneira nenhuma música na igreja. Para ele era só a palavra, somente isso. Então, ele também cometeu, né, esse erro, buscando ser zeloso na palavra. Ele acabou por cometer um grande erro. Nós temos aqui também o nosso segundo tópico, que diz: buscando o ponto de equilíbrio. Agora nós vamos ver aqui o que vai acontecer para que haja um equilíbrio, né? Um só quer salmos, o outro não quer nada, então nós temos que ter um equilíbrio nisso aí. Em todos os aspectos, em todos os pontos na igreja, deve haver um certo equilíbrio, não somente na música. Então, não é só na música que nós devemos ter equilíbrio. Na igreja deve ter nas apresentações, durante as pregações, em todas as coisas que envolvem a igreja ali, deve haver um equilíbrio. E esse equilíbrio, ele não deve ser somente na igreja, não. Na nossa casa também nós devemos ter um certo equilíbrio com as coisas. Na política também deve ter,
é necessário que tenha também um certo equilíbrio. O radicalismo, ele é perigoso demais. Ele é tão perigoso que ele pode até destruir, ele pode até acabar com algo. Então, o radicalismo, ele prejudica. Então, deve haver um equilíbrio, né? E foi aí que surgiu, então, Martim Lutero, um alemão de nascimento e que foi de grande importância para a música na igreja. Além de sua visão equilibrada, ele foi responsável pela tradução do evangelho do latim para o alemão. Olha que benção, olha que maravilha. Ele traduziu aquele evangelho que antes era só em latim, então ninguém tinha acesso àquilo. Ele traduziu para o alemão e o povo dele, então, os alemães, então, eles puderam ter acesso a esse evangelho através de Martim Lutero, que fez a tradução. A música sacra é de fundamental importância e contou muito com a ajuda de Martim Lutero. Hoje nós temos lindos hinos, lindas canções, inclusive nós temos um hino que a igreja gosta muito de cantar também, que é o hino 323 do cantor cristão, Castelo Forte, que foi composto por Martim Lutero. Porque Martim Lutero, ele era um musicista. Ele era musicista, ele era instrumentista, ele era compositor. Então, Martim Lutero contribuiu dessa maneira. E ele, entendendo a necessidade da participação da igreja, da congregação nos cultos, ele então criou o primeiro coral protestante. Sim, o primeiro coral protestante, porque o outro coral que nós já citamos era um coral, né, em latim, que era cantado em latim, que inclusive foi um coral lá da Igreja Católica, né, que a Igreja Protestante, ela trouxe também aquilo, ela pôde ser influenciada por aquele cântico para poder trazer a música para dentro das igrejas, influenciada por aquele canto gregoriano. E agora o primeiro coral protestante é formado. E esse coral protestante, ele foi formado por pessoas do povo, pessoas ali da congregação. Então, ali começaram a formar vozes, né, de soprano, contralto, tenor, baixo, para formar um grande coral. Outros compositores vieram também contribuir bastante para a música na igreja. Nós temos o exemplo de Sebastian Bach, que com uma visão cristã compôs vários poemas, várias peças teatrais, né, que até hoje encantam nas igrejas. E um dos exemplos é Aleluia de Handel. Quem não conhece Aleluia de Handel? Né? Então, são as peças teatrais, são as músicas que fizeram história no começo lá no século XVI e que até hoje fazem história no meio evangélico. Então, essas foram as contribuições que nós recebemos através de Martim Lutero para o enriquecimento da música. Bom, e nós temos também um outro ponto muito importante aqui, que é o terceiro ponto, que vai tratar de o canto da reforma se torna exemplo para outros cultos. Eu não falei que esse canto, esse coral, esse canto na igreja, ele foi influenciado, né? O que serviu de influência foi aquele canto gregoriano, lá da Igreja Católica. Pois é, agora o canto protestante, ele começa então a influenciar outros cultos. Olha que maravilha! A palavra de Deus, ela agora vai ser proclamada não apenas por uma igreja, agora por várias igrejas, né? Então,
por várias congregações. Agora, a palavra de Deus, ela pode ser espalhada através não somente da palavra, mas através da música. E isso é muito interessante. Os corais passaram a ter parte, então, integrante. Quase toda igreja evangélica você tem um coral, você tem grupo de jovens. Nas igrejas católicas também tem os corais, né? Então, os corais, eles passaram a fazer parte desses cultos, dessas celebrações que outrora não faziam. Houve aqui, então, uma mudança muito grande na música protestante, que antes ela era influenciada, passou a ser influenciadora. Agora ela está influenciando outros a participarem. Os reformadores tinham uma certa preocupação de que o elemento musical devia ser submisso ao textual. Então, a preocupação deles é que a música não fosse a parte principal de uma celebração, de um culto. Eles entendiam que era importante a parte lida, a parte da pregação deveria ser muito mais, deveria estar acima do cântico. A música teve, então, um papel fundamental, né, na proclamação do Evangelho de Cristo. Hoje nós dispomos de várias músicas, de vários compositores, de vários meios para a proclamação do Evangelho, mas o importante é nós não deixarmos de maneira nenhuma de proclamar o Cristo. Nós devemos sempre levar a palavra de Cristo. Na Bíblia nós encontramos, lá no texto de João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual que é essa verdade? Essa verdade é Cristo. Então, é essa verdade que irá nos libertar, é essa verdade que nós devemos conhecer. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Então, lâmpada para os meus pés é a palavra de Cristo. E essa palavra de Cristo, ela pode ser anunciada, falada, e ela pode ser anunciada através das músicas. O que não pode é deixar de ser anunciada. Em todo o tempo, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, irmãos, que nós possamos usar com sabedoria a música, que nós possamos observar as letras daquilo que nós estamos cantando, porque o nosso canto deve ser em louvor e adoração ao nosso Deus. Porque foi com esse propósito que Deus, lá nos Salmos, ele fala para celebrar com júbilo ao Senhor. Então nós devemos celebrar com júbilo, devemos tocar instrumentos, cantar, devemos bater palmas, mas tudo com decência, tudo com equilíbrio e tudo para louvor, para a honra do nosso Deus, do Cristo que salva, que nos garante a vida eterna. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.